Amém? Tá beleza? Que Deus esteja abençoando a sua vida, nossas vidas, e que possamos glorificar o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Logo após os louvores de adoração ao nosso Senhor, que nós continuemos. E eu quero trazer uma palavra que falou muito ao meu coração nesses dias. Eu tenho convidado os irmãos, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, no grupo da igreja, a ocupar o tempo e aproveitar para o crescimento, através de leitura, lendo a palavra de Deus, que essa é a leitura que não pode faltar, e também lendo livros que sejam edificantes. Livros que possam proporcionar o crescimento no conhecimento do Senhor para as nossas vidas. E muito do que eu tenho trazido de mensagens, algumas delas eu tenho extraído de alguns desses livros, que têm falado poderosamente comigo, juntamente com a leitura da palavra. Então eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, lá no livro de 2 Reis, o segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 9. Nós vamos ler do 9 ao 12, depois vamos ler do 15 ao 17. Amém? Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, após 7 dias de marcha. Não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para o entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Verso 15. Ora, pois, já disse o profeta Eliseu: ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Amém? Eu pergunto a você: quem você tem sido em meio à crise? Quem você tem sido? Qual tem sido a tua reação? Como você tem se comportado em meio a essa crise, em meio à circunstância? Aqueles reis, eles estavam a caminho de uma batalha e traçaram um caminho, um trajeto, e naquele momento, creio eu, que não consultaram ao Senhor para toda aquela situação. E chegou um momento que acabou a água, foram pelo deserto, não tinham provisão suficiente para atravessar aquele deserto. E chegou o momento da crise. O momento da crise foi o momento em que faltou água, foi o momento em que estavam todos com sede, e um dos reis já disse logo: ai, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar de sede nesse deserto. Nós podemos ter o perfil do reclamador ou murmurador. Diante da crise, o primeiro perfil aqui é o perfil daquele que reclama diante da situação, daquele que murmura diante da situação, aquela pessoa que, inclusive, atribui a Deus o resultado do fracasso
de atitudes tomadas sem consultar ao Senhor. Naquele momento, ele já disse logo: o Senhor nos trouxe até aqui, trouxe esses 3 reis até aqui para nos matar, para que possamos morrer no deserto. Mas existe um outro perfil de pessoa, em meio a toda e qualquer situação, existe um outro perfil de pessoa, aquele que realmente vive nos caminhos do Senhor, aquele que busca os preceitos do Senhor, aquele que caminha conforme a vontade de Deus, e ele estando ali, mesmo que ele dê um lapso, mesmo que ele dê um vacilo em algum momento, mas ele vai se lembrar que ele precisa, antes de mais nada, buscar a solução. Eu quero dizer para você, antes de reclamar, busque solução. E o melhor lugar para buscar solução é no Senhor. Então Josafá, naquele momento, ele perguntou: não há nenhum profeta por aqui? Não há nenhum profeta nessa terra? Foi quando um dos servos do rei de Israel lembrou: aqui tem Eliseu, que antes era servo de Elias. Elias, que por sua vez foi perseguido pelos pais do atual rei de Israel naquele momento. Então Josafá disse: vamos até ele, com ele está a palavra do Senhor, busquemos ao Senhor. E se naquele tempo o Senhor, ele se apresentava, ele falava, ele fazia as suas ações, os seus milagres através dos seus profetas. Então a maneira de buscar ao Senhor era buscar o profeta do Senhor. Observe que hoje nós somos mais privilegiados, porque nós podemos buscar a Deus. Nós podemos diretamente, nós podemos entrar na presença do Senhor, buscar ao Senhor, falar com Ele, expressar, colocar diante dEle toda a situação e pedir: Senhor, dá-me uma solução. Antes de reclamar, busque solução. Antes de murmurar, busque ao Senhor. Esse foi o exemplo de Josafá. Se direcionaram, eles foram, aqueles 3 reis, foram até o profeta Eliseu, que de imediato deu atenção a Josafá, por ser um homem temente ao Senhor. E quando foi exposto a situação para Eliseu, Eliseu de imediato disse: trazei-me um tangedor. Deixa eu te dizer uma coisa. O louvor, como uma das formas de adoração ao Senhor, a adoração através do louvor, ela move o coração de Deus, ela atrai a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores. E o profeta disse: trazei-me um tangedor, um músico, trazei alguém para tocar canções de adoração ao Senhor. E naquele momento, a palavra de Deus diz: quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Enquanto Deus era adorado através do louvor, o Senhor se fez presente através da vida de Eliseu, o seu profeta, a boca de Deus na terra naquele momento. Talvez, agora imaginando eu, fico pensando Josafá alegrando o seu coração em meio àquele louvor, em meio àquela adoração, e fico imaginando os outros reis pensando: ele, ao invés de buscar logo ao Senhor a resposta para aquilo que precisamos, nós estamos com sede, nós temos pressa pela solução, mas precisamos entender, antes de mais nada,
busque ao Senhor. Mas antes de pedir, agradeça e o adore, exalte o seu nome, porque Ele é Deus. Quantas vezes você tem esquecido do Deus Todo-Poderoso? Quantas vezes você tem reclamado tanto de estar, eu estou agora me sentindo preso, trancado em casa? Agradeça, porque Deus te permitiu estar em casa e não na cama de um hospital. Quantas vezes você tem reclamado porque queria estar na igreja, realizando um culto e se sentindo impotente, fraco na fé? Ei, Deus te deu a oportunidade de você desenvolver a tua vida no secreto. Agradeça, adore ao Senhor por isso. Quantas vezes você tem reclamado por algo que tem faltado, mas sendo que você olhar na tua despensa, o Senhor tem providenciado outras coisas pelas quais você não agradeceu. Paulo, ele conhecia muito bem, ele sabia o valor de adorar a Deus em meio à adversidade, que tanto quanto ele estava preso, amarrado, acorrentado, encarcerado naquela prisão, depois de ter apanhado, estava bem machucado ali. Mas o que ele fez? Ele, ao invés de reclamar, ele adorou. Ao invés de lamentar, ele cantou louvores ao Senhor. E aquele lugar estremeceu pelo poder de Deus. Deus moveu, Deus se move e move tudo em favor daqueles que o adoram, daqueles que o temem, daqueles que são e buscam e têm o seu prazer na presença do Senhor. Eliseu naquele momento disse: trazei-me um tangedor, trazei alguém que possa tocar canções de adoração ao Senhor. E naquele momento, a palavra de Deus diz que veio o poder de Deus sobre Eliseu. Eu quero, antes de continuar, dizer para você o seguinte: quando você está aí atemorizado, como eu ouvi ainda há pouco, alguns crentes estão nas cavernas como Elias, com medo, esquecendo do quão grande é o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: declare que a tua vida está nas mãos do Senhor. Eu quero, antes de continuar, trazer uma canção ao seu coração. Essa canção hoje falou comigo mais cedo. E eu quero compartilhar com você para juntos adorarmos ao Senhor. Deus falou meu coração para o fazermos, e ainda dá tempo de fazer isso. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és
Glória a Deus. Essa deve ser a certeza, essa deve ser a confiança daquele que teme ao Senhor. E mesmo que a situação, mesmo que a circunstância esteja adversa, não reclamemos, não murmuremos, mas busquemos solução. Mas tragamos a solução buscando diretamente ao Senhor, porque nele está a resposta para todas as coisas. Aquele rei Josafá, um homem que o olhar de Deus estava sobre ele, porque ele sim, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de atribuir a Deus o fracasso do homem, ele buscou a resposta no Senhor, ele buscou a solução no Senhor. Ele lembrou que Deus fala através dos seus profetas naqueles dias, e Deus falava através dos profetas naqueles dias. Então ele buscou um profeta para através dele ouvir a voz do Senhor. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a adversidade, busque ouvir a voz de Deus. Busque a resposta que vem do alto, pois ela é a solução para o que você esteja passando. Voltando aqui ao texto, no verso 16, o profeta disse para eles: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Como? Em um lugar seco, em um lugar deserto, sem chuva, sem o vento que pudesse pelo menos amenizar a temperatura daquele lugar. De repente iriam se encher covas e covas, poços e poços de água. A palavra do Senhor é certa. Sabe o que essa palavra quer dizer? Esteja preparado, busque ao Senhor, ouça a sua voz e se prepare para o que virá. Talvez você não esteja vendo solução ali, talvez ao olhar daqueles homens seria algo impossível. O profeta disse: assim diz o Senhor, cave neste lugar covas e covas, não sentireis vento, não vai ter vento, não tem preparação para a chuva, e não terá chuva, você não verá chuva, porém essas covas se encherão de águas, tanta água que todos beberão, inclusive os animais que estão com vocês. Nada irá faltar. Que naquele momento, qual era a ansiedade, qual era o problema, qual era a situação? Era a falta de água, a ponto de pensar: vamos morrer neste deserto. Mas ao buscar ao Senhor, a solução vem, a resposta vem, e devemos estar preparados, porque para aquele que está preparado, o Senhor dará água em abundância. O Senhor trará a solução, não somente para como gotas para resolver naquele momento, mas o Senhor trará em abundância. O Senhor trará para que se resolva o problema. E eu te pergunto, você tem buscado ao Senhor? Você só tem lamentado durante essa crise? Ou você tem buscado ao Senhor a solução e tem se preparado para depois? Porque aquele que busca no Senhor, aquele que se prepara, ele terá a solução completa. Se prepare. Se prepare para o que Deus vai fazer. Se prepare, porque depois de toda a crise, depois de todo o problema, aquele que busca o Senhor, ele recebe do Senhor e recebe em abundância. Esteja preparado. Sabe por quê? Porque aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não fará por nós. Faça aquilo que aquilo que está ao teu alcance, faça aquilo que está mediante as tuas forças, e o restante é com o Senhor. Aqueles homens podiam cavar aquelas covas, fazer aqueles buracos, cavar aqueles poços, porém eles não podiam enchê-los de água. Isso era com o Senhor, e assim o Senhor fez. Lembro também do episódio da ressurreição de Lázaro. O Senhor Jesus chegou para ressuscitar aquele homem. Não podia ele também causar um terremoto?
fazer algo para que aquela pedra saísse do lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa: mover a pedra estava mediante as forças humanas. O ressuscitar era com Cristo, era com Jesus. Por isso ele disse: tirai a pedra. Se prepare para o milagre. Aquela preparação para aquele milagre era tirar a pedra e crer na palavra de Jesus. Assim como para aqueles homens era fazer as covas e crer na palavra de Deus através do profeta, que elas estariam cheias de água. Se prepare para o que Deus vai fazer na tua vida. Não tem o perfil de murmurador, mas tem o perfil daquele que crê e busca a solução em Deus. Amém? Senhor, te louvamos por essa palavra, te louvamos pelas canções, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos, ó Pai, e louvamos, meu Deus, não pelos milagres, mas porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Nós te adoramos, ó Pai, porque aqui nós estamos. Te adoramos porque o Senhor é Deus. Obrigado, Pai. Pai querido, vá alcançando cada casa, cada família, cada leito de hospital, meu Deus, cada pedido colocado diante do Senhor por cada familiar, por cada um que está contaminado por esse vírus ou qualquer outra enfermidade, ó Deus, por qualquer família que esteja passando necessidade, meu Pai, que o Senhor entre com a tua provisão. Eu creio no teu agir, no teu mover, Senhor. Ó Pai amado, que nesse momento o teu Santo Espírito esteja movendo sobre a terra e mudando a história. Renova a tua igreja, fortalece a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor, aviva a tua obra, Pai. Nós clamamos a Ti e em tudo Te agradecemos. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a tua vida, que o Senhor alcance o teu coração, te dando o refrigério, a paz e o descanso. Em nome de Jesus. Até o próximo culto. Que Deus abençoe a cada um.